Olá, pessoal, a gente vai fazer primeiro a correção dos exercícios da nossa última aula, depois a gente vai ver um pouquinho sobre tabela periódica, tá? Nossos exercícios, lembrando, é na página 49. A gente vai ver. A questão 1 vai dizer o seguinte: ao longo do tempo, os cientistas propuseram diferentes modelos para representar o átomo. Por quê? Porque conforme mais estudos foram sendo realizados, né, novas descobertas foram ocorrendo. E com isso foi mudando o modelo atômico. Foi descoberto primeiro, nosso primeiro modelo, o modelo de Dalton, era aquela bola maciça. Depois a gente descobriu que tinham elétrons, depois descobriu outras partículas, depois a gente viu como é que eles se organizavam. Então foram acontecendo novos modelos e foram necessários isso para compreender melhor a estrutura do átomo. Tá? Na questão 2, a gente tem que marcar verdadeiro ou falso para cada uma dessas afirmações. A gente tem, para Thomson, o átomo é uma esfera maciça e indivisível, composta de cargas positivas e negativas. Falso. Com o modelo de Dalton, já se podia perceber a existência de substâncias formadas por partículas constituídas de átomos iguais ou diferentes entre si. Verdadeiro. Para Dalton, os átomos eram as menores partículas que compunham a matéria. Verdadeiro. O modelo de Thomson estabelecia que os prótons, que é uma partida de carga elétrica positiva, e os nêutrons, sem carga elétrica, formavam um núcleo. Falso. Para Thomson, os elétrons, partículas com carga elétrica negativa, estavam incrustados no átomo, uma esfera uniformemente carregada positivamente. Verdadeiro. Inclusive, esse é por isso que a gente chama de modelo pudim de passas. Tá? Na 3, a gente tinha que dizer o número de elementos químicos que tinha cada uma das moléculas, o número de átomos e a classificação, se ela era simples ou composta. Uma substância é simples quando ela é formada por átomos de apenas um elemento. Ela vai ser composta se for formada por átomos de 2 ou mais elementos. Semelhante como acontece, por exemplo, com um nome simples e um nome composto. Maria é o nome simples, eu só tenho Maria. Maria Eduarda é o nome composto, porque eu tenho dois nomes formando aquele nome. Maria e Eduarda. Então, vamos lá. Em A, a gente tem O2, o gás oxigênio. Número de elementos químicos. A gente só tem um elemento químico, que é o oxigênio. A gente tem dois átomos desse elemento, mas a gente só tem um elemento, que é o oxigênio. Número de átomos, então, 2. Sua classificação simples, porque eu só tenho átomos de oxigênio. B, água, H2O. Número de elementos químicos, 2. A gente tem hidrogênio e oxigênio. Número de átomos são 3, porque a gente tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Classificação composta, porque a gente viu que tem átomos de hidrogênio e oxigênio. Número de elementos químicos. A fórmula da glicose, C6H16O6. A gente tem 3 elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Número de átomos, a gente tem 24 no total, porque são 6 carbonos, 6 oxigênios e 12 hidrogênios. Classificação composta, tá? Sempre que a gente tem mais de um elemento químico ali, vai ser sempre composto, tá? Após isso, na página 50, a gente vai fazer o número 4, onde a gente tem, então, 4 imagens, 4 figuras, tá? E daí a gente tinha que responder 5 questões. Na A, pedia para a gente completar o quadro. Então, vamos lá. No quadro, aí tinha 1, 2, 3 e 4, que eram os quadrinhos que a gente viu acima. E a gente tinha que responder, primeiro, número de moléculas. Em 1, nós temos 4 moléculas. No 2, 4 moléculas. No 3, 4 moléculas. E no quadro 4, nós temos apenas 3 moléculas. Número de substâncias simples. No 1, nós temos 2 substâncias simples. Tá? A gente tem 2 que são apenas azuis e 2 que são apenas vermelhos. No 2, a gente não tem nenhuma substância simples. No 4, a gente tem uma substância simples, porque embora a gente tenha 4 moléculas, todos são do mesmo átomo. Tá? E no 4, a gente também não tem nenhuma substância simples. Número de substâncias compostas. Se no 1, todos aqueles que tinham substâncias só tinham substância simples, não teriam uma substância composta.
Logo, 1 não tem nenhuma substância composta. No 2, nós temos 3 substâncias compostas. No 3, nenhuma substância composta. E no 4, uma substância composta. E aí vem B. Quais sistemas contêm substâncias simples? Os sistemas 1 e 3 são aqueles que têm substâncias simples. Quais sistemas contêm substâncias compostas? 2 e 4 são aqueles que têm substâncias compostas. D. Há em algum desses sistemas a representação de uma mistura de substância? Em qual ou quais deles? Sim, tanto no sistema 1 como no 2, a gente vai ter misturas de substâncias. Tá? Em E, em quais sistemas temos a representação de somente uma substância? Explique sua resposta. A gente só tem uma substância no 3 e no 4. Por quê? Quando a gente olha para o 3, a gente só tem átomos vermelhos. E no 4, a gente só tem substâncias formadas por um átomo cinza e um amarelo. Então, a gente só tem uma molécula. No 3, 4 variedades de uma molécula. E no 4, a gente tem 3 variedades de uma molécula também. Por isso, a resposta é 3 e 4. A gente só tem uma substância em cada um deles. Okay? Daí, a gente tinha na página 51 a nossa palavra cruzada, que a gente tinha que realizar. Tá? Eram dadas dicas e daí nós completávamos, ok? Então, A na vertical, tá? Primeiro vertical, depois horizontal. Um dos filósofos que propuseram a teoria atomista. Resposta, Leucipo, tá? Leucipo, Leucipo. B, filósofo grego que apresentou a teoria dos 4 elementos para discutir a construção da matéria. Resposta, Aristóteles. C, região que concentra praticamente toda a massa do átomo. Essa região é o núcleo. D, afirmou que o núcleo atômico era muito menor que a eletrosfera. Resposta, Rutherford. É descobridor do elétron e primeiro cientista a propor um átomo com carga elétrica. Resposta, Thomson. F, filósofo grego, discípulo de Leucipo, que foi um dos primeiros a usar a palavra átomo. Resposta, Demócrito. G, partícula com carga neutra encontrada no núcleo do átomo. É o nêutron. H, região do átomo que contém elétrons. Resposta, eletrosfera. E aí na horizontal. I, nome dado às unidades que contêm as substâncias, moléculas. J, apresentou o conceito de níveis de energia, aperfeiçoando o modelo de Rutherford. Resposta, Bohr. K, iniciou o estudo com raios catódicos que inspiraram Thomson a desenvolver seu modelo atômico. Crookes, tá? Crookes. L, considerava o átomo uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Resposta, Dalton. M, partícula constituinte do átomo, carregada positivamente. Próton. E N, descobridor do nêutron, que é o Chadwick. Então, Chadwick. E daí a gente concluía, assim, os exercícios da última aula. E aí, para os exercícios que a gente vai ver nessa aula de hoje, a gente precisa ver uma coisinha antes, que é a tabela periódica. A tabela periódica é um material de consulta. Então, você não tem que decorar a tabela periódica. Você tem que entender como a tabela periódica funciona, tá? A tabela periódica tem esse nome porque ela funciona em períodos, tá? Essa é uma representação da tabela periódica atual. Nem sempre a tabela periódica foi assim, tá? A nossa tabela periódica atual está organizada em ordem crescente de número atômico. Esses números que vêm aqui em cima são os números atômicos. Olha só, a maioria das tabelas vai ter uma legenda. Você vai olhar na legenda aqui, ó, e vai ver, ó, o número aqui em cima é o número atômico. Essa letrinha representa o símbolo. O símbolo vai ter sempre letra maiúscula. Quando ele tem mais de uma letra, a segunda letra é sempre minúscula. Tem que prestar atenção nisso. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o cobalto, que é o CO, o símbolo dele. C maiúsculo, O minúsculo, aqui, ó.
cobalto. Se você for representar o cobalto e botar C maiúsculo e O maiúsculo, na verdade não vai ser cobalto, vai ser carbono e oxigênio. Então, ao invés de você estar representando um átomo, você está representando dois átomos que são totalmente diferentes dele. Tá? Então, presta atenção nisso. Nessa tabela aqui, a gente tem que ir abaixo do símbolo, achei o nome do elemento. E abaixo disso, a massa do elemento. Tá? Então, você vai reparar que o primeiro elemento é o hidrogênio, número atômico 1. Segundo elemento, 2. Terceiro elemento, 3. Quarto, 4. Então, é por isso que a gente vai dizer que a tabela periódica está organizada em ordem crescente e o número atômico, ok? Essas linhas aqui nas laterais são as linhas dos períodos. Cada linha deitada aqui é um período. O primeiro período é o de cima. A gente começa numerando os períodos de cima para baixo. Então, no primeiro período, a gente só tem o hidrogênio, ó, seguindo aqui a setinha, e o hélio. Segundo período, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Terceiro período, sódio, magnésio, e assim vai. Então, a gente tem 7 períodos e 18 grupos. Grupos ou famílias, tá? Ele vai dizer grupo ou família, cada uma dessas colunas aqui, ó. 2, 3, 4. Cada um desses é um grupo ou família. Imagina que a tabela periódica é um grande condomínio. Cada bloco é um grupo ou uma família. Ó. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. E cada andar, é um período. Só que a gente começa a numerar os andares de cima para baixo. Ó. Primeiro andar, segundo andar, e assim vai. Quando a gente pedir para você localizar um elemento, você tem que informar, então, em qual grupo e em qual período ele está. Quando você vai visitar alguém, você tem que dizer para o porteiro em qual bloco aquela pessoa mora e em qual andar ela mora. Exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio está no grupo 1 e no primeiro período. Lítio, ele também está no grupo 1, mas ele está no segundo período. Sódio, grupo 1, mas no terceiro período. Vamos pegar, por exemplo, aqui o níquel. Está aqui, ó. O níquel está no grupo 10. E qual é o período dele? Vou aqui para o lado, ó. Quarto período. Vocês vão reparar que aqui, ó, eu pulo de 56, aí tem 57 até 71, 72. Aqui embaixo, 88, 89 até 103. Por quê? Todo esse quadrado aqui é essa linha aqui inteira. E esse daqui é essa linha aqui inteira. Por quê? A gente já vai ver a seguir. Tá legal? Outra coisa importante é todos os elementos que estão no mesmo grupo ou na mesma família, a mesma coisa, tá? Vão possuir características semelhantes. Que característica é essa? Número de elétrons na sua última camada, tá? Todo mundo que está no grupo 1 tem um elétron na última camada. Grupo 2, 2 elétrons de camada. Cada grupo também tem um nome. A gente está vendo a representação aqui, ó, pelas cores. A gente tem o hidrogênio, aqui os metais alcalinos terrosos, metais de transição, transição interna. E aqui, ó, a gente tem metais, ametais, tá? E aqui os gases nobres, ok? Então, aqui, ó, fica mais fácil de visualizar. Como os elementos aqui são os metais de transição, esses dois grupos aqui, que estão aqui dentro, a gente costuma chamar de transição interna, porque eles estão dentro da própria transição, tá? E os demais, transição externa. Vocês vão reparar que a tabela informa para a gente, então, o número atômico e a massa. Ele não diz diretamente para a gente o nitrogênio, mas se a fórmula é A igual a Z mais N, aí já tem A e já tem Z, só diminui um pelo outro que a gente encontra N. Em caso de você encontrar uma tabela que não possua legenda, professor, como é que eu sei qual número é a massa e qual número é o número atômico? Se a massa é o número atômico mais o número de nêutrons, o maior número é sempre o número da massa. Ok, pessoal? E aí a gente encerra essa aula de hoje.